Fala galera, beleza gente? Ó, o professor está trazendo para vocês mais um tema, mais um assunto, arte grega, e eu dividi esse tema em 3 vídeos. Aqui nesse primeiro eu vou falar vamos fazer a introdução e falar sobre a arquitetura, aí os outros falando sobre a pintura e depois, por último, a escultura, ok? Gente, primeiro o que nós precisamos saber em relação aos gregos? Os gregos, eles sofreram 2 influências, certo? Eles vão sofrer influência da cultura cretense e da cultura egípcia, da civilização egípcia, ok? Tá, mas e daí? Por eles sofrerem influência dessas civilizações anteriores, eles permaneceram presos ali nas ideias, né, nas propostas destas civilizações? Primeiro, os caras vão sofrer influência, então você vai perceber isso de maneira muito nítida, só que eles vão se desenvolver e eles vão encontrar as suas características, o seu perfil, o seu estilo, certo? É natural eles sofrerem, uma civilização sofrer influência de uma outra, mas se desenvolver e encontrar então o seu estilo. E a civilização grega, ela vai influenciar muitas outras civilizações posteriores, tá? Nós vamos encontrar os romanos sofrendo influência grega, nós vamos encontrar o Renascimento, nós vamos encontrar a arte neoclássica. Então você vê que eles desenvolveram uma arte que ficou bem conhecida, tá? Posteriormente. E o que é importante nós sabermos em relação aos gregos? A questão que envolve o ideal de beleza. A representação do homem na arte grega, gente, corresponde à visão ideal de homem que os gregos tinham, né? Para eles, a raça humana ela descendia de deuses e heróis. E a perfeição, ó, veja bem, a perfeição era o ideal que o homem ele deveria almejar, né? Não importa quem você é, não importa o que você faça. A partir do momento que você fizer buscando, né, almejando a perfeição, cara, você chega ao ápice, você chega ao topo, né? Nós vamos perceber nitidamente isso lá na escultura grega, quando você pega o período arcaico. Eles têm forte influência egípcia. Só que eles foram se desenvolvendo, foram buscando a perfeição, e quando chega no período helenístico, porra, a representação é fascinante, né? Então, para os gregos, o ideal de beleza estava em você buscar a perfeição. Você almeja isso. Não importa quem você é, não importa o que você faça. Você, tendo isso em mente, você chega ao ápice. E a beleza estava associada também aos valores como a inteligência, o respeito, o conhecimento das leis, dos costumes, certo? Então é isso que envolve o ideal de beleza para os gregos. Dentro deste ideal de beleza para os gregos, palavras-chave são importantes, como harmonia, equilíbrio, proporção, simetria. Essas palavras são palavras-chave aí que você consegue encontrar na produção artística, certo? Dos gregos. Então, é bem diferente, por exemplo, dos egípcios, que trouxe uma arte totalmente monumental, religiosa, certo? Aqui na Grécia não, você vê que eles vão se desenvolver e muito, certo? Em relação a isso. E aí, vamos começar a falar aqui da arquitetura grega. Primeiro de tudo, quando nós falamos da arquitetura grega, o que nós precisamos saber, né? Primeiro de tudo, em relação a esta arquitetura, certo? Isso daqui, ó, o sistema arquitravado. Os gregos, eles sofreram influência egípcia, né? E também da cultura cretense. E aí, nessas civilizações, nós vamos encontrar um sistema construtivo chamado de arquitrave.
Porque nessa época eles construíam através de blocos de pedras. Eram blocos de pedras encaixados uns nos outros. E aí você tem então este sistema arquitravado, ele sendo desenvolvido, onde você encontra nessas construções uma quantidade de colunas muito grande. Né? A gente fala assim, pô, por que tantas as colunas? Por conta desse sistema, o sistema arquitravado. E aí você tem uma arquitetura que ela não vai ser tão funcional assim como, por exemplo, a dos romanos. Então, o sistema arquitravado é uma trave horizontal que apoia todo o teto, todo o telhado da edificação. E quando você pega ali cornija, frontão, friso, arquitrave, nós estamos falando do entablamento, né? A parte de cima desta construção. Daí você tem as colunas, que são responsáveis por sustentar todo esse telhado e tal. E aí a base, que vem a ser o esterióbato e o estilóbato. Dentro da arquitetura grega, o que nós precisamos saber? Os gregos, eles apresentaram uma arquitetura que você vai encontrar os templos, tá? Os templos, eles eram dedicados aos deuses, às pessoas importantes. Construíam-se os templos na Acrópole. O que é a Acrópole? Cidade alta, ponto alto. Né? Um grande exemplo disso está aqui o Partenon, certo? O Partenon ele foi construído na Acrópole de Atenas, dedicada a deusa Atena. E aí, por que se construía nos pontos mais altos? Porque eles acreditavam que assim os deuses eles tinham uma visão panorâmica, que pudesse proteger toda a cidade, proteger todas as pessoas. Quem tinha acesso ao interior dos templos? Apenas as pessoas importantes, né? E estes templos eles eram construídos para abrigar as esculturas do mau tempo. E estes templos eles vão trazer mais ou menos essa ideia aqui, ó. Você tem a simetria, né? Você tem o sistema arquitravado. No interior, lá no núcleo, no naos, você tem a escultura da divindade, né? Na frente, aqui na imagem, estão vendo a letra A? Você tem o frontão, né? Que é uma fachada triangular. O frontão ele tem uma função de narrar, de contar a história do indivíduo através do relevo narrativo. Você tem um templo que fora dedicado a Zeus, Deus de todos os deuses. Então, lá dentro do templo você tem a escultura, a estátua dele, e a história de vida dele vai ser resumida e contada no frontão por meio do relevo narrativo, certo? Nós vamos encontrar quatro formas de templos, né? O prostilo, o anfiprostilo, o pseudoperíptero e o períptero. Isso daqui é como você identifica esta ideia da simetria, porque a arquitetura dos templos ela vai trazer esta simetria na construção, que nem, por exemplo, assim, quando você pega aqui, né, da forma como é o pronaos, que é a frente do templo, o fundo ele vai ser igual, que é o opistodômos. Né? Então você tem esta simetria, este equilíbrio. E no meio você tem o núcleo, você tem o naos, onde tinha a estátua da divindade. E aí você tem esta divisão, então, dos tipos de templos, certo? E nós vamos identificar os templos por meio das colunas, porque as colunas é que vão determinar o período, a época, né, o momento. Que nem da esquerda para a direita nós temos a ordem dórica, jônica e coríntia. Tá? Cada uma é referente a um período. Período arcaico, período clássico e período helenístico. A dórica ao arcaico,
a jônica ao clássico e a coríntia ao período helenístico. A mais simples de todas é a dórica. Veja que ela não tem base. O fuste, que é o corpo, na parte inferior, ele é um pouco mais largo do que na parte superior, próxima do capitel. O capitel ele é simples, ele não tem nenhuma ornamentação. E ele vem representando a figura do homem. Tá? A jônica, ela já apresenta uma base, ela tem um fuste uniforme e ela tem um capitel totalmente ornamentado. Ela é muito mais delicada, muito mais ornamentada, ela vai representar a figura feminina. E a coríntia, a única diferença que ela tem em relação à jônica é o ornamento do capitel, né, que vai estar representando folhas de acanto. Acanto era uma planta de uso medicinal, né, e os gregos eles valorizavam muito. Então você tem essas três ordens, né, que vão priorizar o sistema arquitravado. Nós vamos encontrar também as cariátides, que são colunas em forma de figura feminina, tá? Então você tem envolvendo este sistema. Depois dos templos, né, que tem um grande destaque, nós vamos encontrar os teatros, que eram construídos nas encostas, nas montanhas, para poder solucionar o problema da acústica. Então você tem os teatros com três partes. Nós temos o esqueme, que é o palco principal, o quilon, que é a arquibancada, e a conistra, que é a parte dos fundos, onde ficavam os narradores, onde ficavam o coro. E estes teatros, eles tinham este formato semicircular, tudo por consequência, né, da acústica. E aí você precisa, então, construir aí nas encostas, nas montanhas, certo? Nesta forma de arquibancada. E aí nós vamos encontrar também os ginásios destinados à cultura esportiva, as praças, que eram onde aconteciam as reuniões e tal, voltada àquela ideia da democracia dos gregos. Gente, e por último, os tolos, que também eram templos, mas eles eram templos dedicados aos mortos. Aí você olha para a imagem e você fala assim, então cada pessoa que morria, eles construíam um monumento desse? Não. A pessoa era enterrada ali dentro? Também não. Isso daqui era uma forma onde você podia lembrar, né, rezar para estes entes queridos. E o que acontece? Qual é a diferença, tá, em relação aos outros templos, né, dedicados aos deuses, às pessoas importantes? É que eles são redondos, eles têm uma planta circular. E por eles terem uma planta circular, eles não trazem aquele sistema da arquitrave, e sim um sistema de falsa cúpula, que depois nós vamos ver na arte romana, certo? Então os tolos, eles têm os frontões? Não, eles não têm estes frontões, né? Por conta do sistema, por conta do formato da planta, certo? E vejam que por ele também ser um templo, ele também está construído sobre uma base de 3 degraus, o esterióbato e o estilóbato. Por que se construíam os templos sobre estas bases mesmo? Era para você poder colocar em evidência esta construção, esta edificação das demais. Tá? Então, são características importantes de nós sabermos. E aí é importante lembrar que os gregos, na arquitetura, eles vão buscar sempre a simetria, sempre o equilíbrio, esta proporção, ok? O excesso de colunas é por conta do sistema arquitravado. E aí você tem vários modelos, né, que vão trazer para nós o intercolúnio. O que é o intercolúnio? É o espaço entre uma coluna e outra que vai variar de um templo para o outro. Beleza? Valeu, galera!